Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 10 de julho, 14ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar conosco esse tempo juntos, invocando a presença de Deus entre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, uma coisa que muitas vezes me custou a entender era o fato de que Jesus me conhecia pelo nome. Sabia quem eu era, sabia das minhas virtudes, conhecia os meus pecados, sabia da minha fé. E por quê? Porque no meu coração sempre era muito difícil entender que Deus queria fazer uso de uma pessoa tão miserável, uma pessoa tão cheia de defeitos, uma pessoa tão difícil de converter. Então eu sempre tive muita resistência a entender que Deus de fato me conhecia. Não somente pelo nome, mas me conhecia por inteiro. Até que em determinado momento, num retiro de cura e libertação, do qual eu participei, ainda como jovem leigo, o Senhor, por meio de uma palavra dada a um dos instrumentos que estavam ali conduzindo aquele retiro, o Senhor fez com que aquela pessoa anunciasse no microfone o meu nome e a palavra de ciência que Ele dava a mim naquele momento. A partir dali, eu não duvidei mais que o Senhor me conhecia, que o Senhor sabia quem eu era, que o Senhor tinha noção real das minhas virtudes e das minhas misérias, e que ainda assim Ele resolveu contar comigo. Quando Jesus, no Evangelho de hoje, dá aos discípulos o poder de expulsar demônios, o poder de curar os doentes, a autoridade para pregar a palavra, Jesus sabia das virtudes e dos pecados de cada um deles, inclusive daquele que o trairia, Judas Iscariotes. Mas a todos eles, independentemente de suas virtudes ou pecados, Jesus amou. Ele os amou profundamente, inclusive o filho da perdição, que é Judas. O Senhor o amou, o Senhor apostou nele. O Senhor quis que ele fizesse parte daquele grupo. O Senhor esperava que ele tomasse outra decisão, mas não. Ele tomou a decisão de entregar o Senhor. Jesus nos conhece. Jesus tem ciência de quem nós somos. E Ele não está disposto a perder um sequer de nós para o mundo e para Satanás. E é por isso que Deus, apesar das nossas misérias, apesar das nossas muitas dificuldades, dos muitos nãos que nós damos a Ele, é por isso que Ele continua nos amando. Porque Ele não pode fazer outra coisa senão amar-nos. Não seria Deus se Ele deixasse de nos amar. Não seria o Senhor pleno se Ele não buscasse estar ao nosso lado, se Ele desistisse de nós. Jesus não desiste de ti, irmão.
Jesus jamais vai desistir da tua vida. Jesus jamais vai deixar de te amar. Jesus jamais deixará de te perdoar, a não ser que você não queira ser perdoado. Mas enquanto eu e você nos arrependermos dos nossos pecados e com fé nos aproximarmos do Senhor, o Senhor nos perdoará. E por quê? Porque Ele conferiu essa autoridade aos seus discípulos. Ele conferiu essa graça à sua igreja. E por quê? Porque nos ama. Cada um daqueles que enviou a pregar o Evangelho o fez porque os amava. Porque sabia das suas qualidades, das suas potencialidades, apesar de conhecer também as suas misérias e os seus pecados. Mas ele sabia da fé daqueles homens. Nós não podemos temer a missão que o Senhor nos chama a realizar. Quantos que me escutam agora, que me veem, têm essa dúvida no coração, mas será que eu sou digno? Será que eu sou capaz? Será que eu posso dar esse sim para o meu padre, para o meu bispo? Eu posso dar esse sim para a minha comunidade? Eu terei força suficiente para realizar a missão? Você, por si mesmo, não terá força suficiente, mas se a sua confiança estiver posta no Senhor, Ele te dará a força necessária. Se a sua fé em Jesus for inabalável, Ele realizará a obra, porque a obra, caríssimo, preste bem atenção, não é tua, não é minha, é dele. Ele se usa de instrumentos insuficientes. Me recordo sempre daquela belíssima frase do Papa Bento XVI, quando foi eleito, quando ele disse que o Senhor sabe trabalhar com instrumentos insuficientes, e isso é fato. Deus sabe usar de nós instrumentos insuficientes para fazer a sua graça acontecer. Então, eu quero te convidar a não ter medo. Dê o seu sim, confie, e Deus fará, através de ti, maravilhas. Agora receba a bênção neste nosso dia. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.